Olá, pessoal. Estamos começando aqui hoje o nosso primeiro podcast da nossa escola de pós-graduação, Instituto Mineiro de Odontologia. E estamos começando aí esse projeto, esse desafio, para poder divulgar mais o nosso trabalho, a nossa maneira de pensar, os nossos cursos de pós-graduação, todo aquele trabalho que a gente tem feito aqui já há bastante tempo. Encontramos aí nesse podcast uma maneira muito interessante da gente conseguir chegar mais próximo de vocês para poder continuar aí essa transmissão de conhecimento que a gente já realiza aqui já há bastante tempo. E hoje, no nosso primeiro episódio aí, né, a origem, a gente teria que começar com o fundador da escola, que trouxe todo esse projeto, que é o grande responsável pela gente estar aqui hoje, podendo fazer essa gravação, esse podcast, e falar um pouco aí desse projeto da escola, como que ela começou, a maneira como que o professor Jorge trabalha, né? Esqueci de apresentar para quem não conhece, o professor Jorge Rodrigues, ele que é o diretor e fundador da escola, do Instituto Mineiro de Odontologia, aqui em Muriaé, Minas Gerais, o coordenador do curso de especialização, e trazer um pouco aí da nossa história, de como que a escola começou, de como que ele vem trabalhando aí, discutir um pouquinho também de ortodontia aqui nesse episódio. Professor Jorge, queria que você começasse aí contando um pouquinho a história aqui da escola de pós-graduação, como que ela começou, para quem não conhece, há quantos anos a gente já estão aí nessa estrada aí de ensinar ortodontia. De ensinar ortodontia nós já estamos aproximadamente, acho que 23 anos, né, que a gente começou. Aqui em Muriaé, né? Em Muriaé, né? Então a gente, depois também nós temos a nossa história lá em Belo Horizonte, né? E também Juiz de Fora, onde a gente coordena curso de pós-graduação, mas o nosso quartel-general é sempre Muriaé mesmo, né? Então a gente continua aqui com o nosso ponto principal de trabalho é Muriaé. Então já tem mais de 20 anos já o curso de especialização aqui em Muriaé, né? Tem mais de 20 anos, e tem quase 20 anos também o de Belo Horizonte, né? De São Leopoldo, né? Então a gente já está há bastante tempo nessa estrada e com a técnica bidimensional, né? Que nesse momento eu estou muito feliz, né, de ver que tem tanta gente falando de técnica bidimensional hoje em dia, já tem vários cursos de especialização no Brasil adotando a técnica bidimensional como a ideia principal. E quando a gente começou aqui alguns anos atrás, né, nessa época que a gente começou, alguém tratava a gente como meio maluco, né? Porque a gente fazia um negócio diferente de todo mundo. Toda né? pessoa que inova, ela paga um pouquinho o preço aí pela inovação, com certeza, né? Mas vamos continuar ainda falando um pouquinho sobre a escola aí, porque existe aí uma grande novidade, né? Que a gente vai estar inaugurando aí praticamente junto aí com o lançamento desse podcast, que é a nova escola. Acho que tem uma imagem aqui, deixa eu passar aqui para a gente poder projetar. Tá aqui, ó, que é a nova escola aí de pós-graduação. Isso aqui é a imagem do projeto, mas o prédio já está praticamente pronto. Espero aí que lá pelo episódio 2 ou 3 a gente já possa trazer as fotos definitivas aqui da escola. Conta um pouinho mais aí sobre esse projeto, desse prédio, o que a gente vai trazer. Né? Principalmente porque eu tenho 2 filhos dentistas, né? Então, eles seguiram a minha carreira e eu achava que a gente tinha que fazer um negócio um pouquinho mais audacioso, né? Um pouco maior, com uma qualidade melhor, e mesmo para o sujeito de 70 anos de idade entrar num projeto desse, era um projeto bastante audacioso, mas como sempre a luta foi difícil, né? Nunca enjeitei, e a gente investiu nesse projeto, ele está quase pronto e vai ser uma alegria muito grande a partir do momento que essa escola estiver realmente funcionando a pleno vapor, né? É um prédio novo, né, que vai estar na região mais central aqui da cidade. É um prédio que já foi projetado e construído, focado já nesse objetivo aí. Uma área de quase 1.500 metros quadrados, destinado a uma escola de pós-graduação, a clínica escola também, central de radiologia, vamos ter um laboratório digital,
um centro de planejamento digital. Então, é um prédio aí totalmente focado para inovação e para excelência aí na odontologia. Era necessário construir o prédio porque viver de adaptação estava muito difícil, né? Então, o prédio veio um projeto de arquitetura muito bem elaborado, muito bem estudado, né? Então, vai ser uma alegria muito grande a gente conseguir colocar isso para funcionar aí. Com certeza. E, enfim, como a gente está falando, vai ser um projeto aí bem inovador. Eu acho que quem assiste aí online a gente, você pode aí contar nos dedos aí quantos centros de ensino, de pós-graduação, focado aí na excelência e inovação na odontologia, que a gente vai ter desse nível aí distribuído pelo Brasil. Então, assim, nós estamos bem animados em relação a isso, né? Odontologia digital, né? Com scanner, com todo um projeto muito bem. Tudo que existe em qualquer centro aí de referência de odontologia do mundo, a gente vai ter disponível ali para poder ideia, né? fazer, ensinar e distribuir esse conhecimento, né? E, assim, hoje nós estamos, né? Eu falo nós, porque eu trabalho aqui junto com meu pai na pós-graduação, já em andamento, acho que é a 30ª turma de especialização em... 31ª, né? Começa agora em setembro, né? Começa aqui em agora Muriaé, em setembro. Né? Então, já foram aí, se a gente contar aí, mais de 200, 250 ortodontistas que foram aqui, né? Formados só aqui em Muriaé. Fora a turma da São Leopoldo, né? Os cursos que você dá em Belo Horizonte, né? E Juiz de Fora também. E Juiz de Fora também. E, assim, obviamente, para que você consiga chegar nesse patamar, com esse número de alunos, o sucesso que você faz, a gente tem alunos que vêm, principalmente dos cursos aqui de fora, de Muriaé, que vêm de várias regiões aí do país, né? Qual que é o mais longe que você tem aqui aí hoje em dia? A gente tem sempre, em quase toda a turma, a gente tem alguém do sul da Bahia aqui, né? As pessoas andam bastante aqui em Muriaé, né? A gente está do Rio, a gente do Espírito Santo, né? Nessa região aqui, sul do Espírito Santo, a gente tem bastante alunos aqui. Né? É interessante que, então, 80%, 90% da turma não é aqui de Muriaé, né? Eu diria que quase 100% são de fora, né? Muito raramente a gente tem alguém que aluno reside da cidade aqui, né? São normalmente de outras regiões do estado, né? E no curso aí de Belo Horizonte, por exemplo, que é uma cidade mais fácil acesso para o aeroporto, né? E nós temos aí já diversificado. Pará, Mato Grosso, Nordeste, Pará, né? Sul. Então... Ceará, a gente tem muita gente de fora, né? A gente convive com bastante brasileiros, assim, de pensamentos diferentes, né? De ideias sotaques, né? Então, é bem legal da aula. Que você diferente também. Isso aí é bem interessante, né? Eu acho que, assim, uma das coisas que se deve a esse sucesso, porque, afinal, hoje como que eu posso dizer, com um grande número que a gente tem de escolas de odontologia espalhadas pelo Brasil, curso de pós-graduação também, muitos alunos, às vezes, deixam de fazer um curso na cidade dele, na região dele, para vir aqui fazer o curso que está aí sob a sua coordenação. Então, eu vejo que uma das coisas bem... Um dos pontos, né, posso assim melhor dizer, que faz isso é uma técnica que você mesmo veio desenvolvendo aí ao longo dos anos, né? É uma técnica que você foi adaptando, coisas que você queria falar, né? Que queria fazer, que é o que a gente chama da técnica bidimensional, né? Quando isso aconteceu, né, essa técnica bidimensional começa a ser utilizada por a gente aqui, a gente não sabia que isso já era utilizado nos Estados Unidos, né? Porque a gente vem de uma geração antes da internet, né? Entendi. Então... Mas para quem não conhece o que é a técnica bidimensional, você podia explicar aqui para a gente? Eu acho que tem uma imagem que a gente fez aqui, até para poder explicar. A gente vai colocar em tela cheia essa imagem aqui depois, né? A técnica bidimensional é aquela que aproveita o que tem de melhor nos slots, né? Os slots 18, né? Que você usa arcos mais leves, nível de forças mais baixo, preenchimento do slot, é possível você preencher o slot, né? Você consegue colocar um fio 18 por 25 no slot 18, porque você não consegue colocar
no slot 22, um fio 22 por 25. Né? E a gente aproveita o que tem de melhor no slot 22, que é o deslizamento do fio. Né? Hoje a gente faz uma técnica straight wire com slot diferente. Né? Isso não é uma coisa nova, em 1975, já antes do straight wire, já tinha gente fazendo isso nos Estados Unidos. Mas né? então o princípio básico aí dessa técnica é justamente você misturar os slots. Você vai colocar brackets com slot 18 nos dentes anteriores, de canino a canino. Slot 22. E brackets slot 22 nos dentes posteriores. Nos né? dentes posteriores. E tubos também, né? Para facilitar o deslizamento. Essa legal. É a ideia. Então você associa o que tem de melhor aí no slot 18, que é justamente o controle de torque, principalmente nos dentes anteriores, onde isso é mais importante, com aquela liberdade de movimentação, de deslizamento nos dentes posteriores que tem o slot 22. Exatamente. Então, esse que é o conceito. Claro que é uma técnica, uma filosofia, né? Nunca é só isso daí. Não, a gente vai até não é. Isso discutir. É importante a gente falar que a gente fazia no passado. Isso que eu queria perguntar. Slot diferente, mas a técnica bidimensional, de verdade, a história do Gianelli, né, da filosofia dele, a gente veio aprender muitos anos depois, né? E me conta isso aí, como é que você teve essa ideia, como é que você começou a trabalhar com essa técnica bidimensional, de onde que veio isso daí? Por causa do sofrimento, né? Muito sofrimento. Quando eu fui fazer ortodontia, eu já era cirurgião bucomaxilofacial, periodontista, e tinha um amigo que me incentivava muito a fazer ortodontia. Eu resolvi fazer ortodontia, e isso era o Edgewise, né? E aí, o que era o Edgewise? O Edgewise era uma loucura, porque você tinha que fazer 3 dobras para cada dente. Você tinha que fazer uma dobra de primeira, uma dobra de segunda, torcer o fio. E tinha um arco ideal, que era uma utopia. Né? Então, a gente começou aquilo, e o sofrimento era muito grande, porque tinha pacientes, e a demanda de tempo no consultório era muito grande, adaptar. Uma ideia é que você tinha que fazer tudo com fio retangular. A técnica Edgewise clássica, né? De tweed, os fios de finalização chega a ter 50 dobras. Isso, a gente era escravo da cefalometria, né? Que a cefalometria dizia, não, você está com um ímpa de 95, um ímpa de 100, você tem que extrair 2 premolares. E a gente viveu naquela escravidão num labirinto, uma falta de conhecimento, uma falta de informação. Tinha muito poucos livros, né? Muitos deles, os poucos que tinham eram em inglês, a gente tinha que ficar naquela luta para... É um conceito muito antigo. E a ideia chega exatamente quando um amigo meu, que já nessa época ele já foi para os Estados Unidos e voltou, falou comigo, olha, lá nos Estados Unidos estão todo mundo fazendo bag, por que você não vai fazer bag? Porque bag só usa fio redondo. O bag não faz alça porque não existia fio na etinol. O bag tem um fio, né, um fio australiano, que é um fio muito resiliente, você consegue fazer alinhamento sem fazer alça. E para controlar torque, o bag tinha que fazer uma mola de torque, né, uma mola de rotação, uma mola de primeira ordem, era um negócio muito complicado também. Eu até perguntei há poucos dias para um dentista americano, mais ou menos da minha idade, eu falei, é verdade que lá nos Estados Unidos, antes da técnica straight wire, se fazia mais bag do que Edgewise? Ele falou, eu mesmo fiz mais bag do que Edgewise. Quando surgiu o straight wire, é que a gente largou o bag de lado. Porque o bag era mais fácil, a técnica de bag era mais fácil de fazer do que a técnica de tweed. Aquela técnica de tweed, que era uma doideira. Mas aí surge aqui no Brasil um grupo de brasileiros que já tinha ido aos Estados Unidos aprender Richts. Então, eu mais ou menos pertenço à geração do Richts. Quando o Richts chega, o Richts me dá o bracket pré-torqueado de canino a canino. Legal. Tá certo? E o bag me dava a ideia de que eu poderia fazer tudo com fio redondo. A única coisa que você precisa de fio retangular é quando você precisa dar um torque. Principalmente um torque resistente. Porque nem sempre você precisa dar torque, né? Tá Tem muitos casos muitos casos que a gente podia fazer da técnica de bag, que era até uma curiosidade, né? Aquele Cox, né? O metalúrgico que desenvolveu o fio australiano, que ficou tão famoso, era sogro do bag.
Era, coisa que eu fiquei sabendo esses dias, entende? Tudo em Então, família. aquele fio australiano até hoje é usado, entende? Tem universidades, por exemplo, em Barcelona, que eles fazem uma técnica bidimensional só usando fio australiano. Né? É uma técnica muito, muito legal. Então, aí surgiu essa ideia. E aí eu comecei a fazer, né? Eu convidei alguns colegas para fazer juntos. Mas aí você fazia Ricketts, então? Ricketts. Aí ia comprar bag, ia comprar Brecht, e aí aquele cara que me vendia Brecht já sabia, você quer X, Brecht de Ricketts, e o resto tudo era slot 18 na frente, e 18 na frente e 22. Só que eu comecei a fazer com canino, né? Quando chega então, você comprava, só para a gente ver na timeline, então você começou aí para poder ter um Brecht pré-ajustado, que foi os primeiros que estavam disponíveis aqui no Brasil, você começou a usar o Ricketts, então, nos dentes anteriores, justamente para não ter que dar torque passivo ali quando colocasse fio retangular, que é o que isso fazia antes. E o resto, de Tweed, né? a gente lava edgewise mesmo. Só que, como o fio mais grosso que entrava no Brecht anterior, ele funciona como um fio redondo posteriormente, em cima daquela ideia do bag, né? Porque o bag trabalhou isso, existe até um trabalho lá de um anatomista, que era ortodontista também, que fazia cortes anatômicos, mostrando que os únicos dentes que você pode dar torque seriam os 4 incisivos e também os caninos. O resto não tinha necessidade da torque. Não tinha porque é um trabalho clássico isso daí, né? Que mostra que quando, por mais que os dentes estejam às vezes mal posicionados, apinhados, os ápices normalmente estão alinhados, né? Através da tomografia. Nas tomografias, né? Então você não precisaria de ficar mudando torque de dente posterior. Seria mais movimento de inclinação ali da coroa. Eu acho que o grande cara da ortodontia, para mim, foi o bag, né? Então, eu estava lendo um artigo esses dias que foi muito interessante, o cara falando que o Bag apresentou a técnica dele à Associação Americana de Ortodontia em 1960, com os fios australianos, e aí muitos ortodontistas passaram a fazer Bag a partir daquela data. E só foram a voltar... Porque o Tweed é uma geração antes disso aí, né? Eles foram colegas de turma, inclusive, né? O Bag e o Tweed, né? Entendi. Então, o Bag realmente falou muito de biologia, né? Estudou os aborígenes, mostrando que sofria desgaste interproximal, por isso que não tinha apinhamento. Então, a origem disso tudo aí, então, vem justamente da filosofia de Ricketts, de utilizar Brecht pré-ajustado. Mas aí você adaptou isso para uma técnica straight wire, né? Porque o Ricketts, apesar disso tudo, ele fazia alça para tudo, eu né? não queria alça aquilo, para né? nivelamento, alça para precisava de atender meus pacientes, porque senão eu perdia dinheiro. Uhum. Então eu queria fazer uma técnica. E muitos colegas, né, me chamaram de doido, outros pensaram, mas não tiveram coragem, porque não era uma técnica conhecida. Né? Você não pode usar uma técnica que não é conhecida. Então, talvez naquela época eu tinha tomado um processo, mas se tivesse internet, eu ia ver que isso já é feito já lá. Já era utilizado, né? Isso, você tem a técnica que chama de bidimension, né? Que ficou famosa também nos Estados Unidos, através do Gianelli, né? Desde os anos 70, não é isso? 80. Não, a primeira foi a do Schode, né? Do Scud, como as pessoas preferem, que chamava sistema bimétrico. Cujos caninos... Mas ela ficou mundialmente famosa através do Gianelli. Né? Foi já aí nos anos 80, aí, da técnica bidimensional. Mas que ele que a gente não tinha conhecimento aqui, né? Exatamente. Você começou a fazer analisando as vantagens, isso daí. E hoje, em que patamar que está isso daí, essa técnica, né? Porque eu lembro que você falou que comprava os Brechts misturados, né? Exato. Você ligava e falava assim, eu quero comprar Brecht de canino, de Ricketts, logo depois passando a usar premolares de Roth, né, de molar, que seria mais fácil para você ter acesso ao mercado. E me conta aí, alguns anos atrás, a gente começou, então, a já sair com a boca pronta, né? Foi o primeiro, foi a Adtech que topou, né? Querendo fidelizar os nossos alunos. A imagem aqui do catálogo, colocaram o meu do nome, Brecht, né? Então, de vez em quando tem até uma criticazinha aí a respeito disso. O cara mudou alguma coisinha e botou o nome dele, entende? Mas quem botou foi a Adtech, querendo fidelizar os nossos alunos, que são bastantes, né? E isso aí foi legal, porque a gente tem muita diferença, né? Não é a diferença do canino com slot menor. Porque eu queria justamente explicar isso, né? Não é só uma prescrição de Brecht, não é uma filosofia de tratamento que a gente tem por trás disso aí. A utilização
de conceitos de ancoragem, de tipos de fio que você utiliza, né? Como você falou mesmo, é uma prescrição de Brecht, tudo já existia, né? Tudo. Quem criou o Brecht Straight Wire, na verdade, aí foi o Enders. Tudo que veio depois disso daí, esse monte de prescrição, é simplesmente modificações dessa técnica mas o Hicks é antes do Enders. Um pouquinho antes, é o Brecht pré-ajustado, né? Exatamente. O Enders só colocou em todos os dentes. Todos os dentes, e que se foi feito ao longo dos últimos, eu acho que de Enders, se eu não me engano, início de 70, né? De 72, se não me engano. A mesma coisa chega no Brasil no fim dos anos 80, tá certo? Que a gente toma conhecimento por aqui que estão fazendo alguma coisa nos Estados Unidos. A indústria também demorava mais tempo a chegar aqui, né? Naquela época dos anos 80, o Brasil ainda era bem fechado para produto e os Estados Unidos internacional, era né? Uma odisseia no espaço. Então, os produtos importados tiveram uma maior abertura aí a partir dos anos 90 aqui no mercado brasileiro. Bem mais no fim dos anos 90. Então, hoje já existe essa prescrição aí, como você falou, da DTEC, né? Onde você tem ali, é tudo aberto, né? Você pode comprar esses Brechts também. Quem quiser montar a técnica bidimensional dele, pode montar do jeito que ele quiser, não tem problema nenhum, então, isso é muito interessante. Não tem nada, não tem patente, não tem royalty, não tem nada nisso daí, não. Nada disso, né? Enquanto também o fabricante topa montar, é porque ele já tinha todos esses Brechts, exatamente, né? Então, foram pequenas modificações. Tem nada de novo, né? Mas tem uma filosofia que... No aprendizado do Hicks, diz assim, olha, você tem que puxar o canino, se você for retrair o canino, você tem que dar um toque positivo nele, senão ele vai agarrar na cortical, você vai perder a coragem. Então, era justamente nisso aqui que eu queria chegar aqui, então, para a gente poder entender. Então, resumindo até aqui, você foi, através de fruto de observação clínica sua, a necessidade de utilizar Brechts pré-ajustados por ser mais fáceis e utilizar slot 18 na frente para ter controle de torque e slot 22 atrás para ter uma... muito lógico muito isso, óbvio, né? Não tem, é muito óbvio. E aí, hoje, culminou aí nessa prescrição de Brecht. E eu queria, assim, que você pudesse explicar para a gente aí, assim, dente a dente, né? O que você tem aí de diferente nessa prescrição? O que tem diferente dos incisivos, caninos, premolares e molares? E para a gente poder ver, né? Vamos começar aqui pelos incisivos né? superiores, né? Porque o incisivo... Tem uma tabelinha aí comparando aí várias prescrições. Eu não vejo pecado nenhum em copiar, né? A gente copiou o Hicks, né? Eu sempre, lá no começo da minha carreira, eu sempre falava que eu era devoto de Nossa Senhora Aparecida e do Hicks, entende? Porque o Hicks chega na minha vida, assim, trazendo coisas maravilhosas em termos de conceitos biológicos, né? Então a gente começa a adotar a ideia do Hicks. Quando as pessoas me perguntavam assim, que técnica que você faz? Eu falei, eu faço o Hicks para não criar confusão, tá certo? Porque os Brechts eram do Hicks, mas lá atrás não eram, entende? Hoje a gente sabe o seguinte... o Brecht era do Hicks, mas a técnica não era, né? Você nunca ficou usando aquele monte de alça para poder fazer... Mas o Hicks também só usava slot 18, né? Nos dentes posteriores. Todos eles. É porque ele não fazia deslizamento, né? Era tudo através de alça. Com aquelas alças maravilhosas dele, chamada Las Vegas, né? É legal, mas só é difícil de fazer. Era difícil, você machucava muitos pacientes com aquilo, entende? Não é que eu não tentei fazer aquilo, mas quando a gente descobriu que deslizar era mais fácil, tá certo? Ficou tudo o paraíso. Então, nós colocamos 22. Todo mundo fala, é muito. Você não precisa de 22. Né? O Roth, por exemplo, usa 12. O Alexander usa 15. E por que você usa 22? Qual que é o problema? Vamos fazer uma analogia aí com revólver. Né? O revólver antigo tinha 6 balas. Né? Hoje, as pistolas automáticas aí carrega 20, 30 balas. Você vai enfrentar um inimigo, quanto mais balas você tiver para atirar, melhor, entende? Então, realmente hoje as minhas... Você tem o Brecht com os 22, mas você usa às vezes menos que isso, né? 12, 14, que isso, né? Eu uso ali o 16 por 22, que dá aí teoricamente 12 graus de torque. Que já é mais aquilo que o próprio Ento falou que era necessário para você finalizar os casos. Isso que é bom a gente falar, que essas técnicas mais conhecidas, elas não foram feitas para fazer mecânica. Elas foram feitas para fazer finalização, para acabar com aquele arco demoníaco chamado arco ideal. Tá certo? Que tinha 30 e tantas dobras. Que você tinha que, na verdade, né? Não tem nada de demoníaco, né, gente?
É que você cria a sua própria prescrição no arco, né? Exato. Você pega todos os breaks zerados e aí você cria uma prescrição de Mas finalização era no torque, terrível. dando torque na mão. Era terrível. Assim, é difícil, não é uma coisa que você faz em 1 minuto. Não, né? não faz. Por mais Enquanto habilidoso que o outro que você queira seja, ali, você né? tem uma demanda de tempo de cadeira muito grande. Exatamente. E você vai ter que atender um paciente por período, né? Gastar de 2 horas para fazer um atendimento que você gastaria 5 minutos. Você sabe bem disso, porque você era pequenininho, a gente ia à missa, depois ia lá para o consultório tentar dobrar arame lá, entende? Para poder treinar, porque tinha que ter muito treinamento. E hoje você tem que ter mais conhecimento científico, usar as tecnologias que estão à disposição. Com certeza, assim, eu tenho minha formação em ortodontia, eu tive a oportunidade de fazer um curso, aquele curso de imersão que tem clássico lá dos Estados Unidos, né, da Tweed Foundation, onde você aprende toda essa filosofia e justamente é bem legal, eles falam que você vai criar a prescrição na mão, sabe? É um curso clássico, mas aquilo é um conceito bem interessante, né? Você tem... principalmente de diagnóstico e planejamento, não é só mecânica, tem muitos conceitos mecânicos legais, mas tem justamente esse problema de você gastar um tempo muito grande na cadeira. E, assim, um tempo também de treinamento que é exigido de um aluno hoje para poder aprender Edgewise é muito grande. Então, muitas vezes... ele não tem todo esse tempo disponível para fazer um curso praticamente em tempo integral durante anos, para criar habilidade, para poder fazer isso tudo. Então, se existem soluções viáveis aí da gente utilizar para não precisar de todos aquelas alças, aqueles loops, aquelas coisas todas, né? Isso aí é vantagem. Eu acho que isso é muito legal. Ontem mesmo eu estava dando aula ali, ensinando a fazer loop de mesialização. Então, assim, algumas coisas de straight wire pode ser beneficiado por essas técnicas, né? Mas, de fato, é bem difícil. Existem muitos cursos no Brasil que acham que o sujeito, para aprender ortodontia, ele tem que aprender Edgewise primeiro. No início dos anos 90, quando começa a chegar no Brasil o straight wire, trouxeram aqui em Belo Horizonte um professor americano e o pessoal começou a questionar ele, se o taipodonte dele ainda era de Edgewise, se já era straight wire. Ele falou, não, straight wire. Falou, mas como é que o indivíduo não vai aprender? Edgewise, ele usou o seguinte termo, né? Falou, mas se fosse, usando essa analogia de vocês, a Força Aérea Americana tinha que treinar piloto com o avião da Segunda Guerra Mundial. Nós temos que treinar os nossos alunos com o melhor bracket que tem. Então, pelo menos dá uma ideia nossa. Acho que tem uma entrevista na revista Dental Press do Andrews que ele fala justamente isso daí. Não tem por que você ficar treinando um piloto de avião no avião da Segunda Guerra Mundial, na verdade. Então, assim, de fato, é legal. Mas, assim, o próprio curso de especialização, você tem outras maneiras de ensinar dobro, de ensinar finalização, set, offset, dobro de primeira, segunda, até mesmo terceira ordem, não necessariamente tendo que fazer o taipodonte clássico, né? De dobro, com aqueles 50 dobros de lá. Mas voltando ao nosso assunto aqui, para a gente poder entender melhor isso daqui. Então, o incisivo superior, ele tem slot 18, para você poder preencher o slot, e ele tem 22 graus de torque. Entendi. Você coloca uma imagem aí, aquela imagem. Tá. Por que 22 graus de torque? Você vai esse aqui é um caso, quem é aluno aí do meu pai, todos eles já conhecem esse daí, mas ele é legal que ele, ao mesmo tempo, é um pouquinho assustador, né? Aquela foto ali tá de cabeça para baixo ali. Mas quando você olha aqui, você consegue ver o ápice. Né? Dos dentes, vamos pedir para a gente colocar essa imagem em tela cheia, se vocês poderem ver aí. Dá para você ver o ápice praticamente ali dos dentes anteriores. Olha lá o dente 12... né? Só para entender, isso aqui foi um caso que chegou na escola de pós-graduação, né? Essa paciente estava sendo tratada numa clínica, se não me engano, em Belo Horizonte, Belo Horizonte. E aí ela saiu dessa clínica, foi procurar alguns lugares e ninguém quis pegar esse caso para tratar e, se eu não me engano, caiu numa clínica onde tinha um aluno nosso e ele pegou e levou ela para lá, né? E aí... eu peguei a briga, né? Pegou a briga aí para fazer. Peguei a briga porque esse é um bracket slot 22 e o fio era 17 por 25, ou seja, um fio redondo. Foi feita a retração com fios sem absolutamente controle de torque nenhum. Controle de torque. É aí que entra a história do 22, né? O que você fez aí nesse caso? Aí a gente começa com fio 16 por 22, um fio termoativado. Tá. Trocou os brackets, né? Trocou os brackets. E depois, quando a gente chegou num fio 17 por 25... acho que eu tenho a imagem aqui, ó. Isso.
já da evolução. Isso aqui durante o tratamento. Então, olha lá como que já melhorou a posição ali da raiz dos dentes anteriores. A sobremordida ainda estava com um arco ali de intrusão ali sobreposto no arco de nivelamento de níquel titânio, né? E superior ali tá com um fio 17 por 25, né? Nitinol, né? Que é o ideal para dar torque, né? Exatamente. Isso também é uma questão de filosofia de tratamento dele, né? E a gente recuperando o torque aí desse dente. A coisa legal que tem nessa imagem aqui também é aquela borrachinha em X ali, tô vendo o canino, os incisivos, né? Isso daí ajuda a dar mais atrito ali dentro. Muita gente acha que o atrito ele é ruim. Tragédia, né? Tem um momento que ele é bom, né? Só que o atrito nessa situação ali, quanto mais você conseguir travar esse fio ali dentro ali do slot, os brackets interativos já ajudam bastante. Aí vai ser um tema no outro podcast que a gente vai vir aqui, vai discutir um pouquinho de bracket, autoligado, né? Mas nesse caso foi feito isso. E tem uma imagem legal aqui também para a gente poder mostrar de acompanhamento da tomografia, né? Explica aí pra gente, olha aí, comparando aí alguns dentes aí, olha como que ele estava com a raiz completamente fora do osso. E a gente tem acompanhado essa paciente há mais de 8 anos já, os dentes estão todos... Tem até uma imagem dela aqui mais recente agora, de como que chegou e assim, o que foi o dia que tirou o aparelho e o que foi conseguido aí de recuperar, né? Foi um caso praticamente perdido ali. No caso, eu pela minha formação profissional de cirurgia, convivendo com o médico não desiste do paciente, entende? Nós às vezes desistimos, isso aí não tem jeito, eu acho que tem jeito e a gente já... Tá certo? Se eu for falar, cara, não tem jeito, o que ela vai fazer, né, coitado? Não faça isso com as pessoas, então, né? sempre dá para melhorar um pouquinho. Ajudar né? alguma coisa. Então, né? legal, para a gente poder, então, continuar aqui. Então, os incisivos superiores, então, eles têm de canina a canina, verdade, né? Tem torque... É o slot menor, né? É o slot menor e tem torque grande, né? Que é 22 graus nos centrais, 13, os laterais com 13... laterais. Entendi. E 7 positivo no canino. E nos caninos também torque positivo. É bem legal nessa imagem aqui, e dá justamente para a gente conseguir ver aqui no canino como que ele recuperou da casinha dele de novo. Recuperou o torque dele. Então não foi só de raiz, canino, né? Que era bem nítido aqui como é que essa raiz dos caninos também estavam bem vestibularizados ali durante isso daí. Bom, legal, então. Então, resumindo aqui, então, slot 18 aí nos dentes... anteriores, superiores, de canino a canino, com um torque bem mais positivo do que a maioria das técnicas aí estão acostumados a utilizar, justamente para conseguir ter esse controle de torque. Ah, mas não vai dar torque demais? Não. É o torque que você quer. É o torque que você quer. Basta você não encher o slot quando você não precisar de um torque um pouco maior. A gente tinha um tirozinho na espingarda aí, que era colocar um fio 18 por 25, mas não foi necessário. Entendi. Então agora vamos falar dos dentes inferiores aqui, né? Sabe? Dos incisivos. Tem um slide aqui mostrando justamente isso. A gente usa o torque negativo, né? Tem as duas imagens aqui. Usa o torque negativo. O bracket, ele tem, então, normalmente, menos 6 graus de torque. Qual a razão dele ter menos 6 graus de torque? Menos 6 é para ele oferecer um torque resistente. Entendi, para não deixar vestibularizar. Para não deixar a raiz vestibularizar quando você quiser usar um elástico classe 2, por exemplo. Mecânicas. Eu gosto muito, por exemplo, eu estou tratando um caso usando um propulsor mandibular, né, que tem muito efeito inferior, então acaba que para não vestibularizar demais os incisivos, você consegue controlar um torque resistente nessa situação, né? E ele tem uma oportunidade, né? Que é o que está ali do lado ali, mostrando justamente que se você colar o bracket invertido, ele vai dar um torque 6, resistente ele vira mais 6, que é para a ideia do Gianelli, que era produzir uma ancoragem para meselizar os dentes. Né? Só que o Gianelli fazia o torque na mão, né? Porque o bracket dele era zerado, exatamente. A gente já roubou fácil, né, a gente já roubou de alguém aí o torque negativo, né? Ninguém ia fabricar um bracket para mim. Exatamente, né? Se eu não me engano, acho que é da MBT, a filosofia de fazer isso daí. Legal. E aí tem uma imagem bem legal aqui de quando que a gente utilizou esse torque positivo, né? Esse torque positivo, né? Ativo, esse aqui foi um paciente também de curso, né? A dentista, ela, quando vê, ela vai se lembrar disso daí. Que eu lembro que eu que estava atendendo ela no final da clínica, ela me mostrou assim que estava terminando
um tratamento, mas eu não estava gostando, e quando eu vi aquelas raízes dos incisivos, eu falei, opa, tem algo errado aqui, que não tá. Assim, para a gente aprender o que foi feito, né? Foi tentado dar um torque, né, na mão. Ela era um pouquinho classe 3, né? Para tentar compensar, foi dado um torque, um fio. Tá vendo como é que tá torqueado esse fio ali para poder. Só que a gente sabe, né, gente? Quando você dá torque na mão, isso a gente sabe que você vai ter um eixo de rotação muito mais próximo ali da coroa do que da raiz. Então, ao invés de lingualizar a coroa, o que você vai ter vai ser uma vestibularização da raiz, que foi justamente aí o que aconteceu. Lembra que a gente tinha acesso a um tomógrafo lá no dia, e no dia a gente falou, pô, peraí, vamos fazer uma tomografia, e olha como que estava ali a raiz daquele incisivo inferior, certo? E aí, o que você fez? O que a gente fez, né, nesse caso aí? Colou o bracket com torque de cabeça para baixo, né? Para tentar dar um torque positivo recuperar. Ativo. E esse aqui foi justamente ali os mais 6, e aqui tem um resultado ali parcial mostrando como que conseguiu melhorar ali o volume. Olha aqui, você vê nitidamente aqui nessa imagem, tem a seta aqui, olha, você consegue, justamente ver ali como que essa raiz aqui dos incisivos estavam bem vestibularizados, e depois a gente conseguiu lingualizar. O que você fez? Deu torque na mão para conseguir isso daí? Não, basicamente foi a inversão do bracket, usar um fio termoativado, né? O fio termoativado dá torque, é uma maravilha para fazer. Faz binário, sim. Porque ele é bem fácil de você encaixar ele no fundo do slot. Que esse aí é um erro muito comum, às vezes, do aluno que está começando, querer controle de torque, e principalmente quando quer dar o torque para melhorar aquele lateral, né? Superior, que às vezes que quando você está lingualizado, você vestibulariza, ele vem só a coroa. E aí quando a pessoa tenta encaixar um fio de aço, por exemplo, para dar o torque, ele não consegue torcer aquele fio para encaixar no fundo do slot. Então, quando você usa um fio termoativado, um fio até mesmo níquel titânio, você tem uma facilidade bem grande de poder fazer isso. O outro problema também é quando você enfia aquele fio de aço ali, ele, às vezes ele chega no limite plástico dele ali e não está dando torque que você está... Exatamente, né? Você deformou ele não encaixou, né? Então, foi um caso também que tem a tomografia mostrando quanto que a gente conseguiu recuperar e jogando esses incisivos. Nesse caso já tem aproximadamente uns 10 anos, né? Deve ter por aí que a gente acompanha esse paciente também. Ela também é colega nossa, né? Exatamente. Ela tem feito umas outras tomas, mandado pra gente e tal. Legal, isso daí, pra gente poder... A gente se fala muito aí no WhatsApp. E esse caso aí, me conta esse aí. Esse é um caso que a raiz saiu para lingual, né? Ela tinha um desespero, e aí você precisa de um torque que ali negativo, ativo. Né? É só inserir um fio retangular ali. E por que será que isso aí aconteceu, hein? Você sabe a história desse aí? Não. Será que era muito lingualizado? Tentou vestibularizar demais esse dente, talvez né? Empenhado, né? Quando a coisa chega, a gente sabe o que tem que fazer. É melhor não ficar discutindo a causa, né? Não, eu falo isso porque, assim, eu já tive uma situação que eu peguei de um paciente que usou durante muito tempo um fio com curva reversa na arcada inferior, um fio redondo, e aquilo gerou um efeito de inclinação muito grande do incisivo inferior. E é até um efeito colateral, né, para quem está aí, os alunos que estiverem assistindo a gente, que você tem que sempre acompanhar aí esse excesso. Então, nesse caso aí, bastou você inverter o bracket, nesse caso, não. Não. O bracket já é os menos 6, que é justamente aquilo 6, que você é só você botar um fio 16 por 22, depois um 17 por 25. E aguardar, acho que tem imagem aqui, né? Não tem. Esse já é um outro caso, já é um outro caso. É um caso provocado por uma contenção, entende? Tá. A contenção empenou ali de alguma maneira e jogou o dente para fora. Aquele canino ali que você está mostrando? Não, é o incisivo ali, o incisivo central, olha lá. O incisivo está bem para fora mesmo, né? Que essa imagem não ajuda muito. E esse caso é de uma aluna, né? Aí tá vendo aqui, ó, os brackets aqui, todos eles estão alinhados. Da Alice, vamos falar o nome esse dela daqui, aqui, né? para poder fazer aí a inversão desse. Foi a Alice que tratou. Tem a tomografia aqui mostrando. Tem a tomografia. Aí o que ela fez? Ela botou tudo slot 22 e só aquele dente, e ela colocou o slot 18. Legal. Tá certo? E preencheu o slot aí, a tomografia aí, mostrando o resultado, né? Entendi. Agora, então vamos lá. A gente resumir aqui, então. Incisivos superiores, torque positivo, slot 18. Incisivos inferiores, torque negativo, slot 18 também, para a gente ter um controle de torque legal. Então, agora vamos falar um pouquinho dos caninos, então.
que a gente já resumiu aqui que os incisivos superiores é torque positivo, né? Os incisivos inferiores aí é torque negativo. E pode virar positivo. E agora os caninos, que são torque positivo, slot 18. Torque positivo. Esse é o pomo da discórdia, positivo, né? É aí que eu faço a diferença de todas as outras técnicas bidimensionais, desde aquela do Diané. Tá certo? É porque tem gente que coloca torque negativo em canino, né? Mas o slot é 22. Tá certo? Nós trabalhamos com slot. Entendi. Além do torque, tem a questão do slot também. O slot é 18 e o torque é positivo. Por quê? Eu aprendi isso, que para retrair o canino, você tem que tirar ele da cortical. É aquela coisa que eu faço aqui. Passa o dedinho aqui. Você sente aí a bosta do canino vai ver ali. Que ele está aqui. Se você puxar ele para o lugar do premolar, ele vai acabar com aquela cortical ali. Entendi. Tá certo? Então, eu entendo que isso é uma coisa muito importante, né? Tá certo? Então, e essa imagem aqui, me explica aqui o que é. A imagem didática, né? Então, eu vou fazer uma retração, eu tiro o canino da cortical, faço uma tomografia, mostrando que nitidamente quando eu... Então você mostra. Então, esses dois tempos aqui é justamente antes da inserção do fio retangular. Isso. E no caso aqui da B ali, que é a de baixo, é depois do quê? 3 meses de fio retangular? Quanto tempo, mais ou menos? No máximo 3 meses. 3 meses já conseguiu aquele torque ali justamente para poder... Tirar o canino da cortical. Tirar o canino da cortical para poder afastar. Exato. Tem, acho que essa daqui justamente mostrando a diferença aqui, ó. Olha lá. É bem legal essa imagem aqui, mostrando cá em cima aqui, você vê o canino. Olha aqui, como é que você vai movimentar esse canino batendo na cortical? Você vai acabar com a cortical, né? Vai dar fenestração óssea, recessão gengival, problemas que às vezes demoram 5, 10 anos para aparecer pós-tratamento ortodôntico, né? Hoje, quando eu comecei a fazer ortodontia, eu não sabia disso, né? Hoje os caras aparecem por lá, 30 anos depois, falam assim, eu usei escovadura, eu tive uma recessão gengival. Eu falo, não foi nada, né? Fui eu que errei. Né? Foi um torque negativo do Brecht que você utilizou. Eu não tirei o dente da cortical. Né? Então, essa imagem aqui é bem legal também, mostrando, olha aqui, ó, o antes e depois, justamente mostrando o efeito. E você falou que em torno de 3 meses já é o suficiente para poder fazer isso, né? A gente já começar essa retração. E a retração, ela fica muito mais rápida. Porque não vai ter ancoragem, não vai ter ancoragem cortical que é... Existe um postulado da ortodontia que é a tomografia de robô. Aquela onde você leva o dente, você leva o osso, entende? A coisa não é bem assim. Não é bem assim, não. Infelizmente não é bem assim. Infelizmente não é. Tem uma imagem legal aqui também que você preparou pra gente, que eu queria ver ela, que é isso daqui. Me explica aqui o que é isso daqui, que tem muita gente que às vezes não sabe, né? Que isso é essa aí mola? É aquele trem que descarrilhou, né? Foram puxar o canino para trás e puxaram ele contra a cortical. E aí o canino não vem, você aumenta a força e o canino, no fazer aquela curva, ele faz a tangente, né? Entendi. Aí ele sai pela tangente. Saiu. Então aqui você está dando torque positivo, você dá para ver ali que você recolou o Brecht, né? Provavelmente o Brecht canino. Eu botei uma mola auxiliar de torque. Uma mola de torque, né? Aquelas molas do Beg, né? Que elas evoluíram, hoje você encontra ela no mercado aí. Porque tem gente que às vezes pergunta, eu vi alguém postando um negócio novo, né? Qual que é a idade dessa mola aí? Sei lá. Se você pensar do Beg, você vai achar lá nos anos 30, né? Então ela tem quase 100 anos já essa mola. Não tem nada de novo nessa técnica de usar essa mola. Não tem, né? Só gente que às vezes que fez aqueles cursos, daqueles velhos professores de Beg, né? Então a gente sabe que eles já faziam esse tipo de mola. Então assim, o canino inferior... Canino inferior, Lebrecht, o torque dele é zerado e slot 18 também. Slot 18. Então, resumindo, slot 18 de canino a canino superior e inferior, hipertorque nos dentes superiores, negativo nos incisivos e 0 nos caninos inferiores. Bom. Legal. E se precisar de torque positivo no canino inferior, você coloca o superior direito e o inferior esquerdo. Negativo, acho que eu nunca precisei, né? Não, também não. Mas se precisar, o 0 também já é um baita torque, que vai ser numa situação que o 0 vai entrar super ativo se você precisar de dar esse torque. O 0 já é um torque positivo. Legal. Né? Agora, vamos falar dos dentes posteriores, os premolares. Me conta aqui. Os premolares, quando eu comecei, eu usava o Edgewise. Slot 22. Zerado. Depois a gente, para ficar uma coisinha mais bonita, mais refinada, né? Dá um pouquinho de torque negativo, mas apesar de que não vai ter muita leitura desse torque. Não vai ter leitura nenhuma, né? Leitura nenhuma, não vai ter leitura nenhuma. E como tem... o legal disso, né, que como tem
um slot com fio bem mais fino, você vai ter uma liberdade que a própria oclusão, de maneira fisiológica, já vai deixando acontecer sem ter cuspidação ali dos dentes. É a dentes. ideia do bag, entende? É hoje que a gente volta no velho bag, entende? Então, há uma discussão assim, né, de alunos, que você pergunta, eles estão tomando um chopp, estou fazendo técnica bidimensional, mas como é que você dá torque nos premolares? Premolar não pode ter torque. Não precisa, né? Se precisar, tem situações que já aconteceu comigo, às vezes um dente entrar em trauma, jogou uma raiz para fora. O que eu faço? Pego o blecht do canino e coloco. Às vezes tem um blecht decisivo, dependendo. Você consegue controlar bem isso daí, né? Então tem uma imagem aqui que você separou para mostrar para a gente, de um caso clínico. Explica isso aqui para a gente aqui. É uma sequência de um caso que eu estou vendo aqui que foi extraído 4 prés, não é isso? O paciente estava com a boca fechada, forçado, eu extraí 4 premolares, usei já o slot diferente, mas não usei a filosofia do Gianelli. Entendi. Tá certo? Porque o Gianelli, a filosofia dele é que você não deve retrair o canino até encostar no pré. A não ser que você tenha muito apinhamento. Se você tiver um biprotuso, retrai 4,5, 5 milímetros. Para você não terminar com os incisivos sobre-retraídos. Né? Nesse caso, você pode ver aqui um acompanhamento de 20 anos já, praticamente. 30, né? 30 anos já. 30 anos, olha lá. Olha lá, você vai... Olha só. Aí. Que eu, quando apresentei esse caso, né, tinha um dentista americano ali, Juiz de Fora, ele falou assim, você me empresta isso, você me dá esse caso, para eu mostrar que quando você faz slot diferente, mas não faz a técnica bidimensional, você pode incorrer nesse erro. Então, a filosofia do Gianelli é você produzir uma ancoragem anterior para meselizar o posterior. Aí eu faço uma outra imagem para a gente encerrar nosso assunto aí. Que é um caso já feito em cima da filosofia do Gianelli, né? Esse daqui. Exatamente, mostrando que quando eu estou retraindo, eu gosto de fazer a retração em grupo, tá certo? Porque o mini implante chegou, foi para isso. Você pode me perguntar, é mais rápido? Eu não sei. Mas é mais estético, né? Não fica aquele diastema feio ali entre lateral e canino, que o paciente reclama tanto. A gente procura fazer, porque é tão fácil fazer um mini implante, né? Então, o grande legal é isso, é um controle de torque precoce, ali tudo que você puder para melhorar o torque, do tipo gurim longo, você ainda coloca, né? Analogia do revólver, né? Vamos usar todas as armas aí que, tem, né? que a gente tem, né? Quando você vai fazer a meselização... Agora, no final, você quer meselizar o posterior, né? Com o mesmo fio que eu retraí. Entendi. Agora você tira o mini implante, aí você vai ter deslizamento livre e um torque resistente nos dentes anteriores. Essa é a ideia do Gianelli. O Gianelli era um gênio, né? Vamos lá homenagear ele, que ele realmente fez uma revolução muito grande. Então, assim, o legal da técnica bidimensional é justamente você ter o controle de torque para você poder meselizar os dentes posteriores, né? Exatamente. Entendeu? Retrair só aquilo que precisa. Exatamente, só aquilo que precisa, né? Então, tem outra sequência aqui de mecânica que você mostrou, justamente, exatamente uma extração inferior, né? Depois a retração superior, né? E aí vai sobrar depois meselizando os posteriores com os espaços remanescentes. Então, você retrai os dentes anteriores até você ficar com um ângulo interstiçal legal, né? O perfil está adequado, e aí você consegue finalizar nessa sequência aí para a gente poder fazer em cima dessa filosofia. Então, voltando aqui, a gente tem aqui a prescrição de Brecht, que é justo aqui uma filosofia, né? Tem aqui os 6 motivos para você utilizar a prescrição aí na técnica híbrida, bidimensional, né? Que aí, lendo aqui pra gente, que é o slot 18 na frente, 22 atrás, o torque negativo, a versatilidade de você poder inverter o Brecht, os caninos, a variação, as folgas que você tem, a leitura de torque, enfim, é uma série de vantagens que tem. Inclusive, se você finalizar com fio 16 por 16, você vai ter um torque muito próximo àquele idealizado pelo Enders. Já que você quer fazer uma finalização, né? E aí você vai terminar uma finalização aí bem próximo daquilo que que foi o ideal que o Enders traçou. Porque o Enders pegou justamente uma oclusão perfeita e naquela oclusão perfeita ele fez aquelas medições, né? E baseado chegando naquilo ali que você... E ele acabou ali com o arco ideal. Exatamente. Né? O torque passivo não precisava mais de ser realizado na hora de você fazer. Só para resumir... Vamos lá, vamos resume para a gente poder assim, terminar aqui. Só faz straight wire quem usa slot diferente.
Quem usar slot único, lá em algum momento ele vai ter que dar torque na mão. Exatamente. Isso. Ou fazer retração com alça de bull, né? E vai ter que dar torque também. A alça, aí talvez a própria ativação, mas é muito fácil você dar o efeito Gable ali na alça, né? Depois que a alça está pronta, né? É fácil dar o efeito Gable. Fazer a alça não é tão, não é tão fácil. Nada também que não seja impossível de nenhuma pessoa aprender, né? Mas é aquilo que a gente está discutindo aqui. A técnica, ela vem justamente para trazer facilidades, né? Então, você está me falando que na hora do fechamento de espaço, você vai ter muita tranquilidade de fechar sem precisar de fazer a alça ou dar torque na mão, ou ficar dando efeito Gable ali na hora de fazer. Até um ponto ali que eu queria te perguntar isso aí. A retração, você gosta muito de usar fio de nitinol na hora da retração, né? É uma briga, né? Assim... qual que você acha que é a razão? Mas, na verdade, você usa o fio com curva, né? Ele acentua justamente para poder torque. acentuar o torque. Então, assim, além de já ser slot 18, além de já ter o hipertorque, você ainda utiliza a curva acentuada no arco superior ali para você poder acentuar um pouquinho mais o torque na hora da gente E esse fio que a gente usa, quando ele foi lançado pela uma empresa aí famosa, a GAC, ele se chamava Retranol. Ele foi desenvolvido para fazer retração incisal. Era o nitinol da retração. Era o nitinol da retração. Então, hoje as pessoas acham que está dando torque e não está. Tá certo? Aquele fio deforma, entra no limite plástico dele, e aí o bico do avião cai. E a gente brigou muito com isso. Até que você fala isso, fazer retração com aço, né, no caso. Fazer retração com aço. Eu faço com o nitinol. nitinol, como ele tem mais elasticidade, existe tese agora de doutorado aí, né, feito numa universidade importante nos Estados Unidos, que mostrou que no final do tratamento o nitinol com curva dá muito mais torque do que o aço. Né? Inclusive tem trabalho científico. E é mais fácil de colocar também. É mais fácil, é um fio só. Já está pronto, você não vai ter que ficar pronto, trocando. É um fio deformando. só. Se você está fazendo com aço, cada consulta você tem que trocar o que eu não gosto muito de fazer deslizamento com aço é porque o aço às vezes corre o risco de amassar um pouquinho, sabe? Então, se ele deformar, ele vai travar aquele deslize naquele ponto. Então, o nitinol, ele tem aquela memória de forma. Se querem contestar, experimente. Experimente fazer que vai ver que é uma maravilha. Com certeza, eu acho que vale a pena aí. Assim, eu acredito que quem não conhece a técnica bidimensional, aí a prescrição do Dr. Jorge Rodrigues, tem uma oportunidade bem legal aí da gente conhecer um pouco da técnica. Obviamente, aí é um tempo curto que a gente tem para poder mostrar, mas eu acredito que a gente conseguiu dar uma luz aí para quem não conhece e, obviamente, isso não é algo que você aprende em uma hora, né? Não, são 3 anos de curso aí de especialização, quem é aluno dele sabe que ele fica repetindo esse mantra aí todas as aulas, né? Quase meio século, né? Envolvido dentro da odontologia. Nesse período aí teve muita maratona, né? Com certeza. E... terminando aqui, então, esse primeiro podcast que a gente gravou aí nesse projeto aqui de começar essa divulgação, a ideia da gente poder expandir, falar cada vez mais distante, né? Porque nós estamos aqui dentro do interior de Minas, às vezes o pessoal fala, eu quero fazer um curso com você... Mas, poxa, aí Muriaé não é tão fácil, sabe? Eu sei que não é, porque para eu sair daqui também é a mesma dificuldade, né? Então, nesses podcasts aqui, a gente vai conseguir justamente aí poder bater um papo, discutir e trocar ideias aí da ortodontia, e é esse aqui justamente que é a nossa ideia com isso daqui. Tá? Agradecer ao professor Jorge aí por ter participado desse primeiro episódio, e com certeza a gente vai voltar aqui em outras etapas aí, outros episódios para a gente conseguir bater mais papo e falar de assuntos mais polêmicos também, e outros menos polêmicos, falar lá de ortodontia digital, de brackets autoligado, vamos discutir biomecânica também, né? A gente falou um pouquinho sobre fechamento de espaço, vamos deixar isso aí para a gente poder discutir mais para frente, agora que o pessoal já conhece aí a prescrição, tá bom? Obrigado, professor. Vamos voltar aqui, né?
Vamos falar mais de técnica bidimensional, se Com Deus certeza, quiser. gente. Tá Obrigado bom? Um aí. abraço E siga a gente aqui nas redes sociais aqui do Instituto Mineiro de Odontologia. A gente vai trazer sempre dicas bem legais de ortodontia para vocês. Um abraço. Obrigado.